Simplificação de frações. Baseado em frações equivalentes, você pode simplificar frações utilizando o mesmo processo que eu acabei de falar, né? Então, você vai pegar uma fração equivalente, dividindo, já que você quer simplificar, você divide o numerador e o denominador por um valor, por um número, certo? Do mesmo jeito que a gente fez agora há pouco, a gente dividiu por 9 ou por 3. O numerador e o denominador precisam ser divididos pelo mesmo número, para que o resultado seja uma fração equivalente, ok? Como por exemplo aqui, esse 48 eu posso dividir por 2, dá 24. O 34 também pode ser dividido por 2, que aí dá 17. Agora, o que eu não posso fazer? Eu sei que o 48 é divisível por 3, pelo critério de divisibilidade de 3. Eu sei disso, olhando para o 48, ok? Mas eu sei que o 34, pelo mesmo critério, não é divisível por 3. Então eu não posso dividir o 48 por 3 e manter o 34 do jeito que está. Não posso fazer isso. Então, eu tenho que escolher um número aqui que seja capaz de dividir os dois ao mesmo tempo para que eu faça então essa simplificação. O que eu obtive? Eu obtive uma fração que representa o mesmo número que 48 sobre 34 representa, mas com números menores. Ok? Então, quando esses números são grandes aqui, fazer essa simplificação é melhor porque você trabalha com números que são menores e o resultado não altera. Isso que é importante, ok? Vamos lá. A simplificação é feita até que a fração seja irredutível, ou seja, que você não consiga simplificar mais. O exemplo acima, por exemplo, mostra 24 sobre 17. E essa fração ela é irredutível. E eu sei disso porque o 17 é um número primo, tá? Portanto, o 17 só tem dois divisores, né? O 1 e o 17. O 24 não tem o 17 como divisor. Ele só tem o 1 como divisor. E eu acabei de falar que o 1 como divisor não vai fazer diferença nenhuma, né? Uma observação interessante é que se o numerador é um número primo, então a fração ela é irredutível se o denominador não é múltiplo dele. Ok? E se for o contrário, né? Se por acaso o numerador for múltiplo do denominador, independente se o denominador é primo ou não, mas aí você tem uma fração aparente, né? Você tem uma fração que representa o número inteiro. E nesse caso aqui, o numerador ele é um número primo, então a fração ela é irredutível se o denominador não é múltiplo dele. Porque se por acaso o denominador for múltiplo dele, então você consegue simplificar, tá? Mas ela é irredutível se o denominador não for múltiplo dele. Analogamente, se o denominador é um número primo, então a fração é irredutível se o numerador não é múltiplo dele, tá? Vale para os dois casos ali. Mas só observando, né? Se o numerador for múltiplo desse número primo, então essa fração é uma fração aparente. 44 sobre 11. Observe o seguinte. 11 é um número primo, mas 44 é múltiplo de 11, né? 53 e o número 7 aqui. Observe que o 7 é um número primo. E se você for fazer aqui, né, a divisão de 53 por 7, você vai ver que ele não é divisível. 53 não é divisível por 7. Então, esses dois aqui, eles com certeza, né, formam uma fração irredutível. Tá? 5 sobre 25. Observe que o 25 ele é múltiplo do 5. E sendo ele múltiplo de 5, apesar do 5 ser um número primo, essa fração ela é redutível, porque você tem que o denominador é múltiplo do numerador e você consegue simplificar, né? Basta simplificar aqui, ó, dividindo por 5. Outro exemplo, você tem aqui a fração 17 sobre 42. Observe que o 17 é primo, mas o 42 ele não é múltiplo do 17, tá? Então, nesse caso aqui também, a fração ela é irredutível, né? Ela é irredutível porque você não consegue mais simplificar. Se o denominador e numerador forem números primos, então a fração ela é irredutível. Se por acaso, eu não estou falando de números que são primos entre si. Estou falando no caso dos dois números serem primos. Esse é o caso aqui, ok?
Então, se por acaso os dois números forem primos, então é óbvio, né? Se denominador e numerador forem primos, os dois por natureza, então é óbvio que a fração é irredutível, né? Outra observação interessante é que pode acontecer que a fração seja irredutível e nem numerador nem denominador seja número primo. Você pode ter isso, tá? Ela é irredutível. Por exemplo, o caso de números consecutivos, né? Você pode pegar ali 14 sobre 15 para exemplificar. O 14 não é primo, o 15 também não é primo. No entanto, essa fração ela é irredutível. Então, o que essa observação está dizendo é que você pode ter sim uma condição em que a fração é irredutível, só que nem numerador nem denominador são primos, nenhum deles. Para exemplificar também, você pode pegar aqui o 23 sobre 11. Observe que o 11 ele é primo, o 23 também. Portanto, essa fração aqui ela é uma fração irredutível. Nesse caso aqui, olha, você tem 15 sobre 14. Da mesma forma, né? É uma fração irredutível, só que você não tem números primos aqui no numerador nem no denominador. Outro modo, uma fração é irredutível quando o numerador e denominador possuem apenas o 1 como divisor comum. Eu já até mencionei isso aqui, né? Outra observação. Guarde essa informação aqui, pois ela será importante nas operações com frações. Essa informação aqui, tá? Quando só tem o 1 como divisor comum, isso aqui tem muita importância quando você vai fazer operações com frações, principalmente adição e subtração. Outra definição importante. Dois números naturais distintos maiores ou iguais a 2 são considerados primos entre si quando o único divisor comum deles é o 1, certo? Aqui você tem a definição de primos entre si, é diferente da definição de número primo, que está aqui. Número primo é uma coisa, números que são primos entre si é outra coisa também, ok? O que está dizendo aqui é que se os números são primos entre si, significa que os dois, o máximo, né, o único divisor, aliás, comum entre eles é 1, né? É 1. 3 e 5, por exemplo, eles são primos entre si. Eles já são primos de natureza, né? Eles são primos por natureza, mas eles também são primos entre si, tá? 10 e 4 não são primos entre si. Por quê? Porque o 1, é verdade que o 1 é divisor do 10 e divisor do 4. Mas o 2 também é divisor do 2, do 10 e do 4. O 2 divide o 10, o 2 divide o 4. Portanto, 10 e 4 possuem um divisor diferente de 1. Portanto, eles não são primos entre si.